Senhor, eu sei que tu me sondas e sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Muito bom dia, irmãos, muito bom dia. Eu quero começar essa aula fazendo uma oração com você. Eu quero que neste momento, você que já está ligado comigo aqui, Andressa, Vanilda, Rejane, Stephanie, Neuza, Jonas e tantos outros mais aqui que eu não estou conseguindo enxergar, mas sei que tem bastante gente já aqui. Eu quero que você, de imediato, já vá aí fechando seus olhos para a gente começar a orar. Nós vamos clamar a Deus e agradecer a Ele por mais um domingo que Ele nos permite estarmos juntos para orarmos ao Senhor. Então feche seus olhos e vamos orar. Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos, meu Deus, na Tua presença neste domingo, nesta manhã, através, meu Deus, da oração, através deste novo e vivo caminho que Jesus nos abriu na cruz do Calvário. Nós somos gratos, meu Deus, ao Senhor e não encontramos em nosso vocabulário, oratória, palavras que possam expressar a nossa gratidão ao Senhor. Gratidão pela nossa vida, gratidão pela nossa família, gratidão por tão grande e eterna salvação, gratidão por este momento de podermos estar aqui para conversar com os nossos irmãos, falar do Teu amor, da Tua graça. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que aqueles que estão comigo agora, que estão vivenciando momentos de dificuldades em qualquer área da sua vida, seja ela emocional, psicológica, física, financeira, relacional, que o Espírito do Senhor entre, meu Deus, com providência na casa desta pessoa, meu Deus, e traga a harmonia de volta, restaure o amor, restaure o carinho, restaure as condições financeiras e econômicas, para que possam ter uma vida, meu Deus, uma vida boa, uma vida em abundância, como o Senhor veio nos dar. Em nome de Jesus nós oramos por toda a família Candelária, por aqueles que hoje estão completando mais um ano de vida, por aqueles, meu Deus, que estão completando mais um ano de casado, meu Deus, por todas as pessoas que em qualquer parte deste país ou fora dele estão ligados conosco. As palavras da minha boca, Senhor, não seja do irmão Isaías, mas seja do céu, vindas de Ti, meu Pai. Fala ao coração dos meus irmãos, revela ao coração dos santos aquilo que o Senhor tem falado comigo esta semana, e que eu consiga ter facilidade de transmitir esta palavra que é viva e eficaz. Que cada irmão, cada irmã possa pegar o espírito desta palavra e serem alimentados, instruídos nesta manhã. Em nome de Jesus, oramos pelos enfermos,
aqueles que estão acometidos de Covid ou qualquer outra enfermidade, que a mão do Senhor toque nessas pessoas e os restaure em nome de Jesus. Seja em casa, na clínica, no hospital, onde quer que estejam agora, que o Senhor as toque e as recupere e as restaure em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Muito bem, meus queridos, louvado seja Deus. Vamos, eu quero aqui aproveitar, parabenizar a nossa irmã Nina, que aniversaria hoje. Vocês que ainda não deram os parabéns, pode mandar os parabéns para a irmã Nina. Ela não sei se ela está conosco já por aqui, mas se mesmo que não esteja, os irmãos já dão os parabéns a ela. Tem uma outra pessoa, uma querida também, que eu queria mandar o meu abraço. Não conheço ela pessoalmente, mas tenho um carinho por ela já, que é a mãe da irmã Diana, né? A vovó da Rita, esposa de Marcelo. Deus te abençoe, querida. A Nina está aqui, ó, a Nina agradecendo aqui já. Parabéns, Nina. E também a vovó da Rita, esposa do Marcelo, a mãe do Luca, nosso mascote da Candelária, que em breve, em nome de Jesus, vai estar aqui como eu, falando para vocês também, se Deus quiser. Muito bem. Então, amados, estamos dando início a mais uma escola bíblica, hoje 2 de maio, no 2 de maio de 2021. E nós, semana passada, irmão Paulo, paz querido, irmão, a semana passada nós, Neuza, paramos lá no Números 14, livro de Números 14. Nós estamos diante de um episódio importantíssimo, do qual Deus vai falar ao seu coração. Você vai conseguir extrair lições preciosas do que vai acontecer hoje. Nós sabemos que Moisés reuniu 12 homens, os 12 líderes, considerados 12 príncipes das tribos de Israel, homens diferenciados, para irem fazer uma investigação. Eles irem adiante do povo para ir entrar na terra de Canaã e ver se a terra era boa, quem mora lá, enfim, trazer um relatório daquela cidade. E eles foram. E nós paramos aqui no retorno deles. Eles retornaram, passaram 40 dias espionando aquela cidade, aquela terra, e trouxeram notícias extraordinárias, mas que também foram notícias que foram transformadas em notícias extremamente negativas, e isso teve uma repercussão muito forte no meio do povo, no meio da comunidade de Israel. E nós vamos tratar sobre isso também hoje, né? Nós paramos no último versículo, que foi o versículo de número 45, né? 44 diz assim: apesar destas palavras, continuaram a subir a zona, ou seja, eles foram, mesmo depois de terem rejeitado a confiança ao Senhor, o Senhor determinou que eles não entrassem na terra. Bom dia, Ivanice, Deus te abençoe, minha irmã. Retornassem para o deserto, porque assim como eles comentaram de forma negativa no meio do povo, e declararam a saudade que eles tinham do Egito, mais uma vez afrontando a Deus, e que preferiam estar no deserto do que morrer nas mãos dos estrangeiros, não confiando na providência de Deus, então Deus mandou que eles retornassem para o deserto. Mas Deus determinou algo terrível para aquele povo, terrível. Esse foi o dia mais duro e difícil de Israel, não porque eles tiveram medo e não confiaram no Senhor, mas porque Deus determinou, Deus assinou a permanência deles no deserto, e eles não iriam entrar mais na terra prometida. Isso foi terrível, porque eles saíram do Egito com essa promessa, saíram do Egito com esse objetivo, mas no caminho não mantiveram o coração em Deus, não mantiveram a sua fé e a confiança no Senhor.
E por conta de tantos pecados e afrontas, eles voltaram para o deserto e lá eles vão permanecer até desaparecer toda essa geração. Mas Deus fez algumas exceções. E sobre isso nós vamos tratar também. Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Então olha só, eu quero, neste episódio, junto com vocês, queridos, prestem bem atenção, porque o que eu vou dizer para vocês hoje é algo inusitado, surpreendente até. Eu quero que você preste muita atenção. Se você tiver papel e caneta, tome nota. Aquilo que o Espírito Santo vai falando ao seu coração enquanto eu comunico, enquanto eu lhe ensino, você vai anotando, porque Deus, Ele fala desta forma. Você escuta a palavra do professor e o Espírito de Deus que habita no seu coração, Ele vai trazendo a você iluminação sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e vai trazendo coisas que você precisa saber, não é? Porque é Ele que revela ao nosso coração as coisas de Deus, até as coisas inescrutáveis, aquilo que só Ele prescruta em Deus, Ele traz e revela para a gente algumas coisas, não é? Então os mistérios de Deus são revelados para nós através do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo conhece o coração de Deus, conhece a Deus, não é? Então fica atento, abre o seu coração, sua mente. Esses momentos que nós passamos aqui, apenas 1 hora juntos, é 1 hora de mergulho intenso. Esqueça tudo, esqueça as atividades de casa. É 1 hora só que você para. Olha, confie no que eu vou lhe dizer. Se você parar 1 hora só para ouvir Deus falar com você através da sua palavra, você não vai perder tempo algum. Tudo vai dar tempo você fazer, vai compensar tudo. Agora, você precisa se dedicar, não pode ficar fazendo uma coisa e outra. Dedica. Diz aí, pessoal, espera um pouco, vamos aqui ouvir a palavra de Deus e depois a gente começa. Não, você vai ver que tudo vai fluir harmoniosamente. Isso eu posso lhe garantir por experiência própria. Tá bom? Então, olha só, eu quero neste episódio destacar um personagem. Nós temos diversos personagens nesta ocasião, em que os espias vão à terra prometida e voltam com o relatório. Existe aquela reunião, Moisés, Arão, os líderes, os anciãos e todo o povo ouvindo, e eles dando as suas declarações, cada espia dando o seu relatório. Eu vi isso, eu vi aquilo, foi dessa forma, a terra é assim, a terra tem uma boa extensão, tem colinas, tem planalto, tem planície, a terra é boa, tem o rio Jordão, enfim. O relatório foi dado. Preste bem atenção no que nós vamos extrair deste acontecimento, porque nós estamos acostumados a ler e conhecer a história, mas eu vou descer com você até o local, nós vamos participar dessa reunião, nós vamos entender o que cada um disse e vamos conversar, nós aqui, como se estivéssemos lá, trocando uma ideia com Moisés, com Arão, com os espias, com os 10, com os 2, que foram diferentes. Eu quero que você participe de tudo. Então, nesse momento, o Espírito de Deus vai te trazer, vai te levar a esse encontro, como Ele tem me levado, para a gente olhar, conhecer as pessoas e entender o que elas disseram. E aquilo que Deus também falou para eles. Então, olha só, eu quero destacar, neste episódio, um personagem que mesmo ele tendo, há muitos anos atrás, nascido na escravidão, nascido lá no Egito, como escravo, não é? Sendo assenhorado pelos egípcios, por todos aqueles homens. Esse personagem, havia nele o que Deus, o próprio Deus, reconheceu e chamou de espírito superior. Esse personagem, Deus viu que ele saberia valorizar a liberdade que Deus estava provendo para eles. E então Deus o libertou. Ele tornou-se um ser livre do jugo dos egípcios, né? A maioria dos israelitas, eles não compreenderam, ou nunca compreenderam plenamente o que era liberdade. Eles pensavam que aquele homem
com o cajado na mão, não é? Devia conduzi-los confortavelmente a uma terra prometida. Mas quando viram os obstáculos surgindo lá no horizonte, primeiro obstáculo, o deserto, fome e sede. Depois, os egípcios vêm em perseguição, eles estão diante do mar e os egípcios atrás. Ou seja, tudo isso são perseguições, dificuldades, obstáculos que se levantaram. Porém, não é? Quem estava com ele era superior a tudo isso, era maior do que tudo, não é? Muitas vezes eles viam Moisés desaparecer, subir ao monte, passar 40 dias. 40 dias. Imagina o que é uma pessoa, um povo, uma família, ver o chefe de família, o esposo aí da família, dizer: vocês ficam aqui, que eu vou ali orar, que eu vou conversar com Deus, para a gente resolver aqui essa situação. E aí, o marido vai, o esposo sobe, e a família fica aqui esperando. E fica olhando para o monte. E ele não desce. 1, 2, 10, 15, 20, 30, 35, 40 dias. E o cara lá. É preciso ter fé, né, irmão? Mas aí é o seguinte, o povo via Moisés muitas vezes desaparecer numa montanha por 40 dias. Então, a liberdade deles tornou-se para eles um caos. Eles se lembravam das panelas de carne do Egito. Eles ansiavam pela escravatura de novo. Porque era isso que eles ainda eram. Infelizmente, eles ainda eram o quê? Escravos. Eles foram libertos, mas ainda permaneciam na mentalidade escrava. Não porque não sabiam, mas porque não conseguiam se libertar da mentalidade de escravo. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Mas esse personagem que eu estou falando, que eu quero destacar, não, irmãos, ele era diferente. Ele sabia que a liberdade era para servir um novo propósito. O propósito daquele que libertara ele. Ele sabia que essa liberdade tinha um objetivo. Não era simplesmente para tirar do Egito e eles morrerem no deserto. Não. Ele tinha a convicção, a certeza no coração de que essa liberdade Deus havia dado por um propósito maior. E ele estava disposto a dar a sua própria vida por esse propósito. Os outros olhavam ao seu redor e queixavam-se a Moisés, era se queixando, né? Mas com ele não, ele era diferente. Ele era um homem proativo. Ele não olhava para o que ficou para trás, mas olhava para o que tinha na sua frente, para o desafio, para a sua promessa. Ele tinha os seus olhos fitos na coluna radiante de nuvem e glorificava ao Deus que o tinha libertado de uma escravidão que já durava no seu povo há 400 anos. Como não podia ser grato a um Deus assim? O que era a fome e a sede diante de uma liberdade dessa? A liberdade de respirar o ar quente ou fresco, não é? Do deserto, mas o ar de uma nova vida, uma vida ancorada nas palavras de um Deus que, apesar dele nunca ter visto, mas as suas ações de cuidado, de proteção e amor eram demonstradas todos os dias, do nascer do sol ao arrebol. Ou seja, era o dia inteiro Deus com eles, numa coluna de nuvem protegendo do sol e à noite uma coluna de fogo iluminando o caminho. Meu Deus, como não ser grato a um Deus que fez tantas maravilhas, tantos milagres, me libertou das mãos dos egípcios, me tirou da escravidão, hoje eu sou livre. Quer dizer, então, isso
a vida com a presença de Deus o tempo todo, através de seus sinais. Exatamente, Vanessa. Pois é, então, como não ser grato a um Deus assim? Como? E esse personagem, que é destaque nessa história. Ele se tornará o objeto de estudo para nós hoje aqui. E você, meu irmão, você, minha irmã, vai amar. Amém? Muito bem. Olha só, em Números capítulo 13, contém uma lista de nomes, uma relação de nomes de pessoas, com os quais talvez todo cristão deveria estar familiarizado. Veja se você reconhece alguns que eu vou lhe dizer aqui. Veja só, nós vamos fazer aqui uma troca. Eu vou lhe dizer o nome, presta atenção, presta bem atenção. Há sempre um delay na minha voz até chegar a você, mas escuta aí um pouquinho. Olha só, presta bem atenção agora. Eu vou dizer o nome, e se você conhece essa pessoa, já ouviu falar dela, já leu sobre ela, ou sabe alguma coisa dela, você vai escrever aí sim. E se você nunca ouviu falar dessa criatura, nunca ouviu falar desse nome, aí você escreve não, tá bom? Vamos fazer então esse bate-bola aqui? Eu digo, vocês dizem sim ou não, dependendo se vocês ouviram ou não. Então, cada um na sua sinceridade, tá certo? Então, presta atenção que lá vai. Eu vou dizer os nomes aqui. Presta atenção. Samua. Aí você escreve. Se você já ouviu falar desse camarada, desse homem, aí você bota sim. Se você nunca ouviu falar, você bota não. Samua. Ouviu falar dele? Escreve aí. Sim ou não? Samua. Ouviu falar dele? Não. Muito bem. Vou dizer outro. Safate. Ouviu falar, irmão? De Safate? Também não. Ouviu falar de Gadiel? Gadiel. Também não. Ouviu falar de Amiel? Também não. Muito bem. Ouviu falar de Nabi? Também não. Muito bem. Ouviu falar de Setur? Também não. Não se preocupe. Não se preocupe. Seria para mim muito incomum se vocês conhecessem esses nomes. Eles, eu vou dizer quem são. Eles são, irmãos, eles fazem parte do grupo dos espias que Moisés enviou, que Deus os enviou para vasculhar a terra prometida. Muito bem, tá bom, não escreve mais nada não. Agora escuta o que eu vou te falar. Escuta bem o que eu vou te falar agora. Ah, alguém escreveu sim aí, né? Parabéns. Muito bem, tá bom, não escreve mais agora. Irmãos, presta atenção agora. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha, esses nomes que eu te falei agora, são os nomes de alguns dos homens. A paz, meu querido. A paz. Muito bem. Passar aqui para diante para poder. Florentino, seja bem-vinda, meu querido. Você e Isa, casal abençoado. Então presta atenção agora, presta atenção. Não escreve mais nada. Presta só atenção, professor, agora que a coisa agora vai apertar. Presta atenção. Esses nomes são os nomes que foram dados aos homens. Aliás, são o nome dos homens que foram escolhidos por Deus através de Moisés
para irem à terra prometida, vasculhar toda a terra, certo? A Bíblia nos conta que cada um deles era líder em sua tribo. Eles eram conhecidos como homens de habilidades extraordinárias, de poder e autoridade, sobressaindo-se sobre os outros. Assim como Saul se sobressaía sobre os demais da tribo de Israel, lá em Israel. Saul era um homem alto. Ele era um homem alto. Esses homens eram homens assim. Eram homens habilidosos no manejar de uma espada. Eram guerreiros, homens de autoridade. Autoridade se sobressaindo do tamanho, inclusive, dos outros. Eram homens mais altos. Eram homens que tinham autoridade e poder no meio da tribo. Razão pela qual eles foram escolhidos como líderes, chamados príncipes de cada tribo. Era o príncipe de cada tribo. Evidentemente que homens como eles tinham facilidade para cumprir qualquer missão. Por quê, irmão Isaías? Por quê? Porque, meus irmãos, eles eram homens preparados. Homens preparados. Era como se fosse assim. Existe como um exemplo mais simples para gente entender, era assim. Na polícia, na nossa polícia militar, existem os soldados, não é? Aqueles que patrulham de forma ostensiva aí a nossa cidade, dando proteção ao povo. E tem o pessoal do GAT, que são militares, policiais também. Mas são homens que receberam treinamentos especiais, específicos, assim como o nosso capitão, né? Então, eles receberam um treinamento específico. Eram homens que tinham habilidades fora do comum. Então, homens que estavam prontos para qualquer batalha, eles é quem iam na frente. Se tivesse que guerrear, uma guerra, eles iam na frente, porque eram a infantaria do exército de Israel, tá certo? Então, evidentemente, foram fáceis serem escolhidos para essa missão, né? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Por quê? Presta atenção. Por que os seus nomes caíram no esquecimento? Por que o nome desses homens caíram no esquecimento? Por quê? Essa é uma pergunta. Tá bom? Guarda aí no seu coração, porque eu vou lhe ajudar a responder, sim. Por que, irmão Isaías, esses homens, que eram homens importantes, príncipes de Israel, foram escolhidos a dedo por Moisés, por orientação do Eterno? Esses homens foram chamados. Então você ficava diante de 12 homens gigantes, homens fortes, homens de estatura, que impressionava, né? Onde eles passavam, suspirava as mulheres de Israel, porque eram homens destacados, homens que carregavam consigo uma história de força, de vitória, de destreza na guerra, na luta, nas armas. Eram homens diferenciados, não é? Então, a minha pergunta é, por que eles caíram no esquecimento? A Rosângela diz porque eles não confiaram em Deus. É verdade, isso aí é uma das grandes razões. Porque deram mau relato sobre a terra de Canaã, disse a irmã Diana. Mas eu vou lhe ajudar a entender isso. Porque não acreditaram no poder de Deus, diz Elias, com exceção do Caleb e do Josué, né? Muito bem. Parabéns. Eu vou responder a você, eu vou lhe ajudar a responder essa pergunta no próprio texto. Então, eu vou ler para você aqui, ó. Olha só.
Números 14, isso, eram medrosos, mano. Era não, mano, eles eram corajosos, mas falharam muito, não foi? Deram um ré na descrição lá dos homens lá, né? Eles tinham certeza que não iam vencer, né, aquela luta, né? Eles tinham certeza que iam perder. Olha só, Números 14 e o versículo 22 ao 24, diz assim: nenhum destes que viram a minha grandeza, os milagres que fiz, tanto no Egito como no deserto, e 10 vezes quiseram experimentar-me e desobedeceram-me, nenhum deles verá sequer a terra que prometi aos seus antepassados. No entanto, o meu servo Calebe obedeceu-me inteiramente. Houve nele uma atitude diferente, um espírito diferente. A ele levá-lo-ei até a terra que foi observar, e os seus descendentes possuí-la-ão. Aleluia. Então vamos ver aqui, vamos analisar aqui agora as afirmações do nosso Deus sobre isso aqui. Olha só. Números 14, 22 a 24. Claramente, havia algo nesses dois espias que citou o irmão Elias, Josué e Calebe, que os separava desses homens e de sua comunidade. A minha pergunta para você é: o que separava Josué e Calebe desses 10 homens? Era o tamanho deles? Era a força deles? Era a habilidade deles? Não. Isso. Eles tinham outro espírito. E você vai entender o que é outro espírito. Eu quero lhe ensinar hoje. E isso, Sandra, o segredo é obedecer. Eu quero lhe ensinar hoje o que é outro espírito. Um espírito excelente e diferente. E isso, Joanice, relacionamento com Deus. Eu vou lhe ensinar o que é ter outro espírito. Porque isso me intrigou um pouco e eu fui buscar. E eu quero trazer para você aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Porque se você olhasse isso, Renata, se você olhasse os 12, talvez Calebe, Josué, quem sabe, fosse um pouquinho mais baixo, mais magro, e os outros fossem mais fortes. Então não havia diferença física, não havia diferença de habilidade, havia diferença de espírito. Essa diferença é uma diferença que não se vê. Só quem vê é Deus. Só quem vê é Deus. Por que, irmão Isaías? Vou repetir para você as mesmas palavras que Deus falou ao profeta Samuel quando foi ordenado a ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel depois de Saul. Samuel olhou os filhos de Jessé, aqueles homens grandes, bonitos e fortes, e a nenhum deles o Senhor confirmou. Quando chegou Davi, o menor de todos, o mais novo, talvez o aparentemente mais fraco fisicamente, o Senhor falou no coração de Samuel, do profeta, e disse: Samuel, Samuel, não olhes ou não atentes para a sua aparência, porque eu, o Senhor, a rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. Irmãos, não importa se você é grande ou pequeno. Ô Elias, isso serve para nós dois, viu Elias? Viu Elias Cordeiro? Isso serve para tu e para mim. Não importa se você é grande ou pequeno.
O que importa é o teu espírito. Que tipo de espírito você tem diante de Deus? Deus vê o oculto, né, Vânia? Deus vê o oculto, Deus vê o coração, né, Ivanice? Então, olha só o que é que aconteceu. Essa diferença era clara aos olhos de Deus. E o que era? O que o Senhor quis dizer ao falar, esses homens eram de outro espírito. O Senhor queria dizer o que com isso? Esse personagem que eu quero falar dele hoje com você, que está nessa história, nesse acontecimento, nessa luta, nessa disputa, eu tenho grande orgulho em saber um pouquinho da sua história. Esse personagem é o Caleb. Josué vai ficar um pouquinho aqui de lado. Eu quero falar de Caleb. Caleb é o seu nome. Presta atenção no que Deus vai falar para a gente aqui. Irmãos, olha, a origem de Caleb, ela não é mencionada em detalhes na Bíblia. Eu cacei, eu procurei, mas não achei. Não há uma menção detalhada aqui na Escritura sobre a origem de Caleb, não é? Mas quem era Caleb? Porque Caleb tinha esse espírito diferente que Deus enxergava. O povo não enxergava. O povo não via esse espírito diferente. Mas o Senhor vê. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou abrir aqui um parêntese. Tem coisas, tem situações e tem dias. Tem circunstâncias que ninguém vai perceber o que você tem dentro. Mas se você mantiver o mesmo espírito, Deus vai te honrar. Porque só Ele é que pode nos honrar. Só Ele é que pode reconhecer o que temos aqui, ó. O que temos aqui, ó. Aqui dentro. Não é, Adriana? Hein, Adriana? Só o que está aqui dentro, somente Ele pode ver. Somente Ele pode perceber que nós temos um espírito diferente. Olha, a origem de Caleb, como eu disse, eu procurei, não achei. Não há uma menção detalhada na Bíblia, mas ele foi um homem que fez parte daquela geração de escravos libertos do Egito, conduzidos por Moisés. Ele era filho de um homem chamado Jefoné, um hebreu da família de Kenaz, que era o quenezeu. Então olha só, nessa trajetória no deserto, Caleb era um homem diferenciado e muito importante em sua tribo. Ele foi levantado por Moisés como príncipe, que significava chefe de toda a tribo de Judá. Ele é um dos 12 que vai à terra prometida. Passou por 2 gerações da tribo de Judá como chefe. A primeira geração, que é mencionada lá em Números capítulo 1, versículo 1 até o 46. Na entrada do ciclo do deserto, ele entrou com 74.600 homens. Caleb comandava. Ele era chefe, príncipe de 74.600 homens. Pense, imagine. E a segunda geração, próximo à terra prometida, ele já estava com 76.500 homens. Irmãos, olha, o ciclo do deserto durou quantos anos? 40, né? 40 anos. E nós sabemos por que durou 40, não foi? Semana passada nós vimos porque Deus disse, é 40 anos que vocês vão passar.
Por cada dia que espiaram a terra, um ano. 10 anos. 40 anos. Um dia, 40 anos. Olha, todos os homens da primeira geração morreram prostrados no deserto. Com exceção de quem? Desses 76.500 homens. Todos morreram. Com exceção de quem? Caleb, da tribo dele. Com exceção de Caleb. Depois você vai lá em Hebreus capítulo 3, a partir do 14, aí você dá uma lidazinha. Olha, imagine, Caleb viu quase 75 mil homens da sua tribo, de todo Israel, morreram no deserto. O motivo, você sabe. O motivo de morrer toda uma geração foi por uma série de pecados e rebeliões cometidas pelo seu próprio povo, narrada no livro que nós estamos estudando, né? A geração que nasceu durante o deserto, né? Porque durante o deserto, 40 anos, nasceu muita gente, né? Se nasceu quando saíram do Egito, então tinha homem ali com 40 anos já, né? Mas olha só, essa geração que nasceu no deserto, sem dúvida, ela estava mais preparada para a conquista da terra prometida do que a geração que saiu lá do Egito. É tanto que a geração que saiu do Egito, acima de 20 anos, morreram todos, com exceção de Caleb e de Josué. E os que eram abaixo de 20 anos, os filhos e filhas desses homens que morreram. Ah, irmãos, Caleb e Josué foram a única exceção, porque eles estavam com disposição e sentimento ajustados à palavra liberada pela boca de Moisés, que é notável nessa narração que nós estamos estudando aqui, desses dois capítulos, 13 e 14 de Números. Esse texto é um texto que expõe o conflito entre 10 homens, 10 espias, que viam impossibilidades para conquistar a terra prometida por causa dos povos inimigos, em antítese ao posicionamento desses dois, Caleb e Josué, que acreditavam que era viável a vitória pela palavra de Deus. A Bíblia dá um detalhe que o sentimento de Caleb era diferenciado e que Deus o conduziria a conquistar a terra prometida. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá a terra. Que coisa linda! Caleb era valente, era posicionado diante da palavra de Deus, diante da palavra da promessa. Ele não se assustou nem com a ameaça do povo de apedrejar ele, né? E foi protegido pelo Senhor do deserto. Mas tem algo, vem aqui para mim, olha bem para mim, tem algo na expressão de Deus a Moisés que me deixou curioso e pensativo. O que seria exatamente esse espírito de Caleb? Porque ele foi tão diferenciado a ponto de Deus destacá-lo no meio do povo, diante de um povo inteiro, né? Esse espírito, irmãos, na nossa vida, ele faz toda a diferença. Diferença sim, a ponto de chamar a atenção de Deus. É algo que atrai os olhos de Deus para quem tem esse espírito. Eu posso te afirmar categoricamente que para que aquelas pessoas que estavam lá no deserto tomassem posse da terra prometida, eles teriam que ter o mesmo espírito que tinha em Caleb. Foi o que diferenciou ele, foi o que fez ele entrar na terra. E nenhum outro do povo. Irmãos, é mais de 1 milhão de pessoas. E apenas Não, agora você vai fazer essa conta. Presta atenção. Mais de 1 milhão de pessoas. E no meio desse 1 milhão, 2 pessoas tinha esse espírito que podia tomar posse da terra prometida. Meu Deus! No meio de 1 milhão de pessoas, apenas 2. Irmãos,
Não é fácil, não. Presta atenção. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter cuidado, temos que preservar e ter esse espírito. Irmão Isaías, o que é que eu faço para ter esse espírito? Eu não posso ser misturado com esse povo que vai perecer no deserto, não. Eu tenho que entrar na minha terra. Eu vou lhe dizer. Olha só. Então entenda. Eles foram libertos para entrar e tomar posse da terra. Agora, tem que ter esse espírito. Para tomar posse da terra tem que ter esse espírito. A libertação é uma coisa. Agora, tomar posse dessa terra é outra. A terra é de vocês, disse Deus. Basta vocês invadirem e tomarem. Agora, a chave para entrar e tomar posse, qual é? É ter o espírito que havia em Caleb. Essa atitude correta, essa atitude de fé. Eu creio que o Deus que me prometeu, Ele é fiel para me dar a vitória, se eu confiar nele. O Senhor disse assim: todos os que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, se não obedecerem a minha voz, não verão a terra que a seus pais eu jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, meu servo Caleb, ele tem o espírito e a atitude correta, ele vai tomar posse. Como eu e você podemos ter esse espírito de Caleb para tomar posse da nossa terra prometida? Essa é a questão. Essa é a questão. Qual é a sua terra prometida? Qual é a sua terra prometida? Desfrutar do leite e mel é a vida com abundância que Cristo veio nos dar. Em João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão, ele vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir. Eu, o Senhor, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta palavra abundante, no grego, eu fui pesquisar, e ela diz o seguinte: no grego ela é chamada de perisson, que significa muito, muito bem, além da medida, uma quantidade abundante, tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar. Então, em suma, resumindo, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. Um conceito que lembra o quê? Que lembra 1 Coríntios 2:9, né? Que diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. Efésios 3:20, né? Antes de começarmos nessa vida a termos interesse por, luxo, carros, cruzeiro por todo mundo, dinheiro, mais do que poderíamos usar, poderíamos parar para pensar sobre o que Jesus ensina a respeito dessa vida abundante. A Bíblia nos diz que a riqueza, prestígio, posição, poder neste mundo não são prioridades para Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do 26 até o 29, você vai ler que o Senhor diz, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para quê? Para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? As fortes. Que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie diante dele, dizendo: eu conquistei, eu fiz, eu pude. Não pode nada. Claramente, então, a vida abundante não consiste de uma abundância de bens materiais. Se fosse o caso, Jesus teria sido o homem mais rico do mundo.
Então, como ter esse espírito de Caleb? Eu vou dizer para você, como ter esse espírito de Caleb. Olha, preste atenção, aprenda aí, receba os códigos e sinais espirituais para a sua vida, preste atenção. Os egípcios, os israelitas foram libertos da onde? Do Egito, ok? Foram libertos do Egito. Entraram aonde? No deserto. Para chegar aonde? A terra prometida. Você e eu fomos libertos da onde? Do mundo, do pecado, das trevas. E estamos aonde? No mundo. Ainda. Para quê? Com os olhos fitos aonde? No autor e consumador da fé. Para chegarmos aonde? Aonde ele está. Ou seja, o final da nossa vida é o quê? Guardar a fé, combater o bom combate. E agora aguardar o quê? A coroa que nos está proposta. Então olha só. Preste bem atenção. Fomos libertos do mundo. Os israelitas foram libertos do Egito. Mas quando estavam no deserto, por mais de uma vez, o Senhor diz, 10 vezes me tentaram. E o que é que eles faziam? Eles olhavam para trás, olhavam para o Egito e tinham saudade do Egito. E tinham saudade das carnes do Egito. Tinham saudade dos peixes, dos giló, dos pepinos, das cebolas, dos alhos, das comidas do Egito. Eles esqueceram da chibatada, lembraram só da comida. E aí olhavam para trás e tinham saudade e afrontavam a Deus, o Deus que com mão forte e poderosa os tirou do Egito. Eles tinham uma mentalidade de quê? De escravos. Eles estavam livres, mas eles não conseguiram se libertar da mentalidade de escravo. E deixa eu dizer uma coisa para você ter uma vida cristã vitoriosa, você precisa estar liberto da mentalidade de escravo. Assim como o povo foi liberto, assim como fomos libertos do mundo, mas essa liberdade, ela deve ser completa. E nós precisamos agir como libertos das amarras que nos seguravam no mundo. Olha só, os resultados dessa mentalidade de escravo na vida dos libertos, ela é perniciosa. Essa mentalidade gera algumas coisas. Uma delas é um sentimento de inferioridade espiritual. A pessoa não se coloca no devido lugar conquistado, não age como uma pessoa livre e aceita a canga do inimigo, que vem de vez em quando cobrar uma dívida que você não deve mais. E tem crente aceitando, dando mole para o diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Não tenho mais nada contigo. Você não tem nenhum direito mais sobre mim. Eu sou livre. O Senhor me libertou. Então, para ter esse espírito de Caleb, você sabe quem você é em Deus e não aceita a mentalidade de escravo. Eu não me deixo, disse o apóstolo Paulo, eu não me deixo dominar por mais nada, a não ser pelo meu Senhor Jesus Cristo. Medo inexplicável, preocupação inexplicável, tristeza profunda e inexplicável. Eu nem sei por que essa tristeza, mentalidade de escravo gera tudo isso. Mas você e eu, nós temos a mente de Cristo, que gera alegria, confiança, destemor, comunhão, paz e fé. Não há lugar para incredulidade. Alguém disse aí lá no início que o nome dos espias foram esquecidos porque eles não confiaram no Senhor. Tem toda a razão, minha irmã. Olha só o texto diz assim, e inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual nós passamos a espiá-las é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Mentalidade de escravo gera esse sentimento. Os problemas são sempre maiores, são sempre superiores, teme tudo, tem medo de tudo. Sua mentalidade não lhe permite acreditar que Deus pode todas as coisas, que para Ele não há impossível, que Deus pode ajudar você a vencer. Então, para ter esse espírito de Caleb, meu irmão, minha irmã, esse espírito que Deus admira no homem, precisamos nos libertar dessa mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. Caleb era um referencial bíblico de perseverança. O próprio Deus diz: Caleb é diferente, ele perseverou em seguir-me. Perseverou em seguir-me. Quantos crentes você não já viu com falta de perseverança? 1 ano, 2, 3, daqui a pouco olha para trás, estou com saudade, aí volta, morre no deserto, perece no deserto. Quantos já passaram aqui em Candelária, né? Eram escravos, chegaram escravos, foram libertos, e depois de libertos, depois que receberam a bênção de Deus, voltaram para o deserto, voltaram para o Egito. Infelizmente, quantos pararam na caminhada? Quantos não foram aptos a continuar? Não foram aptos a continuar. Voltaram para o Egito. Quantos abandonaram a fé? Quantos rejeitaram a doutrina? Quantos rejeitaram a igreja, os conselhos, as orientações e a palavra? Quantos que passaram aí em Candelária, escravos, foram libertos e no deserto, na primeira dificuldade, já abandonaram o Senhor? O Senhor está dizendo: aqueles que viram, entraram na terra, viram, espiaram a terra, eles não vão entrar, porque não confiaram, não perseveraram, não perseguiram em perseverar, não confiaram em mim, não tiveram fé, falharam e voltaram para o Egito. Irmãos, Caleb é um referencial bíblico de perseverança nas promessas de Deus, disposição nas batalhas e conquistas completas. Saiu da escravidão egípcia, cruzou 40 anos de deserto, vivendo sinais poderosos, venceu 33 reinos em Canaã e conquistou o monte da sua herança. Meu irmão, minha irmã, Caleb é uma referência para nós. E olha que Caleb passou 40 anos no deserto com Josué e todo o povo lá, não por culpa deles, mas em momento nenhum eles levantaram a sua voz e disseram a Deus: nós não temos culpa, não merecemos ficar aqui. Não, eles continuaram servindo, perseveraram, com confiança de que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas as promessas de Deus, irmãos, elas têm condicionantes. Esses condicionantes é o teu espírito, é a tua posição, é a atitude que você tem tomado diante das situações. O que é que tem ficado? Qual é o testemunho que você tem deixado? É de perseverança, de fé, de confiança? Ou você vai com todo mundo, vai com Israel e olha para trás e reclama e acha ruim e tem saudade e murmura? Ou você faz como Caleb e Josué? Não, Senhor, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Meus irmãos, minhas irmãs, que você tenha uma vida de grandes e completas conquistas. Nunca desista, nunca desista. Segura firme na palavra, segura firme em Cristo.
Os dias são maus, são difíceis, mas segura firme, Deus é contigo. Jamais esqueça o que Deus fez por você. Lembre, evoque as conquistas de Deus na sua vida. Olhe para cima e diga: vou conquistar pela fé. Vou crer contra a esperança. Não vou desanimar. Eu tenho uma aliança com o meu Deus. Não abandonarei os caminhos do Senhor, porque o meu caminho está nas suas mãos. Confio nele. E o mais, ele fará. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o espírito de Caleb é essa atitude correta, essa atitude de fé, de confiança em Deus. É essa boca fechada para não murmurar, é não olhar para trás. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado tem que seguir, mas aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então fica firme, permanece firme, segue com gratidão no teu coração e se comprometa com você mesmo. Não abandonarei os caminhos do Senhor até que Ele venha. Ele vem, Ele virá, Ele prometeu, Ele virá. Não tem como não cumprir. Que Deus te dê esse espírito de Caleb em você, hoje e em todo lugar. Você vai fazer diferença na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu relacionamento. Vai fazer a diferença em todo lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo esse espírito de Caleb na sua vida, na vida de Candelária, na vida da igreja, de mulheres, homens, jovens, crianças, o espírito de Caleb. Que todos nós tenhamos esse mesmo espírito, essa mesma atitude correta de ver as coisas, de fazer as coisas, de servir a Deus com confiança. Renova, Senhor, nossas forças para vencermos. Isso, Vânia. Amém, Jesus. É assim mesmo, irmão. É firme, confiando no Senhor. Então, que Deus nos abençoe e Deus nos guarde. A próxima semana, querendo Deus, estaremos juntos para a próxima aula, tá certo? Aqui nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma Facebook, mas com uma nova e emocionante aula para você. Minha gratidão a todos vocês que deram audiência a essa escola, que contribuíram com seus comentários, que foram abençoados nesta manhã. Se você tiver dúvida, pode assistir a live novamente. E se desejar me enviar alguma pergunta, uma dúvida, escreva para o meu zap 988928253. Eu terei prazer em te responder. Se você gostou, deixa aí o seu coração, deixa aí o seu like, deixa o seu legal, enfim, deixa aí a sua participação, né? Isso é muito importante para a gente. Se você gostou muito dessa aula, então compartilhe nas suas redes sociais. Você vai lá, pega o link, copia o link e manda lá no seu zap, no seu Instagram, no seu Facebook, para outras pessoas, né? E agora, se você, ao ouvir essa mensagem, você tomou uma decisão por Jesus, ou se reconciliou com Deus, eu quero te ajudar, nós queremos te ajudar nessa nova vida. Se você também precisa de oração, ou quer participar da nossa igreja, manda uma mensagem aí no direct, a gente vai ler e a gente vai lhe acompanhar, vai ligar para você, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te guarde, muito obrigado por tudo, o Senhor te abençoe com bênçãos celestiais. Fica firme, Deus é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um grande abraço e até a próxima semana. Às 4 horas tem culto lá na igreja. Pastor Neto, psicólogo, nosso amigo, querido amigo, vai estar pregando hoje. Um grande abraço.